Olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Missão Educar, pela emissora Up TV, e estamos aqui com o nosso amigo Dirceu Moreira. Olá, Dirceu, tudo bem? Olá, Ana. Boa noite a todos os teleinternautas. E hoje nós estamos aqui com um programa que vocês vão encher os olhos de conhecer uma instituição que muito tem ajudado não só o Brasil, mas como o mundo todo. Vocês vão conhecer um pouquinho hoje do que nós estamos falando agora. Surpresa. E para isso nós trouxemos hoje o governador Carlos Torci, que é do Distrito 4.420. Olá, governador, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, eu agradeço a oportunidade de estar falando para os nossos internautas um pouco sobre o Rotary, um pouco sobre a nossa campanha de vacinação, enfim, para que todos conheçam mais o nosso trabalho, não só em Santo André, como em todo o ABC, em todo o mundo. Eu posso falar em nome do mundo, com certeza. É verdade. Então, vamos dar início assim. Olha, as pessoas às vezes nos veem com os nossos pins e aí nos abordam. Ah, você é rotariana, né? O que o Rotary faz? Então, eu acho que hoje é uma grande oportunidade de estarmos mostrando para os nossos amigos que estão nos assistindo da importância do Rotary, da importância dessa instituição. E eu acho assim que seria, como o nosso programa, né, Dirceu, é Missão Educar, eu acho que o bacana é a gente começar do início mesmo, né? Como foi fundado o Rotary, quais eram os ideais do momento em que ele foi criado, e para isso a gente vai estar ouvindo o nosso governador falar. Bom, se me pede para contar um pouco da história do Rotary. Em 1905, 4 profissionais quiseram se reunir para se ajudar nos negócios. Eram profissionais jovens, incipientes, ainda nos seus ramos de atividade, e queriam, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, se estabelecer, realizar-se profissionalmente. E começaram a reunir-se em seus locais de trabalho para trocar ideias, dentro de uma diversidade, para que todos se conhecessem melhor suas atividades. Ao tempo que isso foi passando, que a instituição foi crescendo, eles enxergaram que não adiantava eles se realizarem se a comunidade ao redor deles também não estivesse bem posicionada. E começaram os projetos de abrangência social para que, se o meu entorno está bem, eu também vou estar bem. Eu vou ter clientes, eu vou ter consumidores. E aí sim começou todo o movimento rotário. O Rotary ele começou valorizando profissões. A parte social veio a reboque e tomou um vulto maior. Hoje os clubes se reúnem ao redor do planeta, nós somos 35 mil clubes no planeta, 1.200.000 rotarianos, que se reúnem procurando encontrar soluções para problemas sociais, procurando, dentro da diversidade profissional dos membros dos clubes, da sua liderança, realizar projetos de impacto à comunidade, projetos de relevância. Eu diria na área da saúde, equipando os hospitais, na área da educação, criando escolas, equipando escolas, desenvolvendo profissionais para atuar nas escolas. Enfim, o Rotary teve essa linha, então, de crescimento. Nós não somos pessoas que se reúnem para jantar e sair na coluna social, muito pelo contrário. O nosso traje mais adequado de trabalho é o macacão, é o avental, é o estar junto com a comunidade realizando ações de impacto de fato. A princípio isso não era mostrado, né? As pessoas tinham uma visão diferenciada do Rotary, do que era Rotary, há um tempo atrás. Hoje não, hoje eu acredito que com todas as ações que os rotarianos foram elaborando, então a visão das pessoas com relação ao Rotary mudou muito. Eu vejo isso porque hoje nós já temos pessoas interessadas em entrar para o Rotary, né? Coisas que antigamente talvez fossem convites. Então, como era também essa condição das pessoas estarem dentro do Rotary? Eu gosto sempre de lembrar a visão de Rotary, né? Rotary é um local onde as pessoas se reúnem para discutir problemas e encontrar soluções, valorizando-se pessoalmente, valorizando a sua comunidade e criando impacto a nível mundial, porque somos uma instituição mundial. Então, veja bem, o Rotary, ele desenvolve não só a comunidade, ele desenvolve a pessoa também. O processo de valorização da pessoa, do seu membro, ainda continua existindo.
Então, é natural que as pessoas queiram entrar para a instituição, porque elas experimentam um crescimento diferente. Eu, como rotariano, eu posso ter contato com profissionais de outras áreas, com lideranças de outras áreas, e eu cresço. Eu aprendo um pouco sobre política, sobre medicina, sobre direito. Eu sou engenheiro, aprendo um pouco sobre comércio. Eu ensino um pouco sobre o que seja engenharia dentro da minha relação no clube. Que, aliás, a gente fala que o Rotary existe porque existe companheirismo. A promoção dessa diversidade se dá em torno do que a gente chama companheirismo, para que o clube ganhe força e toda essa expertise somada promova projetos mais significativos dentro da nossa comunidade. Eu tive conversando aí com ele e falei sobre a base fundamental onde está alicerçado o Rotary, que é a questão do companheirismo. E que o companheirismo seja entendido como um processo de parceria entre o Rotary e o outro. E esse autocrescimento que você falou, que promove realmente as pessoas, é verdadeiramente o sentido do companheiro. Sim, o companheiro que não promove o crescimento do outro perde esse sentido de companheirismo, né? Mas eu tenho uma coisa para lhe fazer uma pergunta. Dentro da questão do Rotary, você estava comentando que o Rotary promove, sim, ações ligadas à educação. Mas todo o processo que o Rotary exerce no mundo é um processo de reeducar. Porque a gente fala muito na educação com relação à criança. Porque passou de muito tempo, você vai reeducar, porque já está com velhos hábitos enraigados, hábitos errados. Não é mais ou menos essa ação rotariana no mundo? Bom, todas as ações do Rotary, elas estão baseadas em 6 áreas de enfoque, 6 ênfases. Os projetos sociais do Rotary são promovidos pela Fundação Rotária. Nós temos recursos providos pela Fundação Rotária para realizar os projetos de maior impacto. A nossa instituição ela move milhões ao redor do mundo todo ano. Nós movimentamos perto de 300 milhões de dólares anualmente ao redor do planeta em projetos sociais. E para que esse aporte tenha uma destinação correta, de fato, seja auditada, ela tem que obedecer algumas regras. Então, nós temos as 6 áreas de enfoque. A educação é uma das ênfases que nós observamos para a realização de projetos. E os clubes, nas suas iniciativas locais, que eles é que enxergam as necessidades locais, eles promovem ações na área da educação, com certeza. Aqui no ABC, por exemplo, nós temos instituições grandiosas em prol da educação. Por exemplo, nós temos o Camp de Santo André, mantido pelos rotarianos aqui de Santo André. Nós temos o Camp de São Bernardo do Campo, onde é ensinada uma profissão e até o primeiro emprego é provido ao jovem que sai daqueles bancos escolares, e temos também o ensino regular de 2º grau. Nós temos aqui em São Caetano o Colégio Eduardo Gomes, que também promove uma boa educação e oferece algumas bolsas de estudos também à comunidade mais necessitada. Nós temos em São Paulo a Fundação dos Rotarianos de São Paulo com o Complexo Rio Branco, desde do Colégio Rio Branco até as faculdades Rio Branco, com cursos muito reconhecidos a nível nacional. Principalmente, eu diria, eu tenho muito orgulho de falar do curso da área de comunicação, o curso da área de direito, que é um dos melhores. De relações internacionais, que é considerado como um dos melhores, né? É que a menina dos olhos hoje em dia está sendo o curso de direito deles. É um dos melhores do país hoje, do Complexo Rio Branco. O de comunicação, então, nem se fala. Acho que nós estamos faculdade de ponta mesmo do Rotary. E os clubes de Rotary sabem que todo clube de Rotary do nosso distrito pode indicar um bolsista para a Faculdade Rio Branco. São várias oportunidades. São várias oportunidades. É uma bolsa parcial, mas ela existe. Nós podemos indicar. E se nós considerarmos o Rotary para jovens, que é o Rotaract e o Interact, cada um deles também pode indicar um bolsista. Ou seja, nós temos a possibilidade de oferecer perto de 180 bolsas parciais só no nosso distrito. Sem contar que tem ainda o intercâmbio... O intercâmbio de jovens é um programa de Rotary, já que mexe com 8 mil jovens ao redor do planeta, com a experiência de passar um ano visitando outro país. Também é uma das atividades de Rotary.
São Nossa, várias, programa de intercâmbio. são várias oportunidades que tem, tanto para os jovens, né, para os adolescentes. Na área de educação, nós oferecemos bolsa de estudo de pós-graduação para jovens profissionais universitários que queiram atuar na área de paz e resolução de conflitos, por exemplo. Nós temos convênios com universidades no mundo inteiro, onde há um processo seletivo nos distritos que encaminham esses interessados, né, que estejam interessados na área de paz e resolução de conflitos, para fazer o seu curso de pós-graduação. E quando a gente fala paz e resolução de conflito, não estamos pensando em guerra. Não, as nossas periferias, alguns conflitos urbanos merecem a atuação na área social, na área do serviço social, na área do direito, de pessoas que saibam como lidar com isso, né? Como as cracolândias que existem nas cidades, né? São Paulo, enfim. Santo André, né? Enfim, nós podemos ter pessoas que saibam lidar com esses conflitos. E a gente oferece esse estudo também. Todo ano um bolsista por distrito é indicado para fazer essa bolsa. A gente não tem ideia de que o Rotary faz tudo isso. Claro, eu tinha uma concepção de quanto, mas na área da educação não tanto. Agora, você disse que cada clube pode indicar um jovem para... Mas aí tem um critério, tem que se inscrever. Como é que é esse procedimento? Não, para bolsa, para pós-graduação. Intercâmbio e outro. Como é que ele faz no intercâmbio e na bolsa? Bom, na bolsa existe um processo seletivo a nível mundial para escolher as pessoas. Os distritos indicam e a gente... porque é um aporte de 2 anos. A nossa Fundação Rotária custeia todo esse jovem no exterior, dentro de uma universidade, com moradia, transporte, alimentação, enfim, todo esse processo. Já o programa de intercâmbios, o interessado jovem, na sua faixa etária de 15, 16 anos de idade, procura um Rotary Club, se candidata, o Rotary vai cuidar da sua inscrição, vai fazer inscrição na nossa comissão de intercâmbio de jovens. Ele vai passar por um processo seletivo, porque as vagas para intercâmbio elas são negociadas no mundo inteiro entre os clubes, entre os distritos. Então, nós não temos assim 40 vagas para os Estados Unidos, 40 vagas para a França, não. Os distritos negociam vagas, então nós temos um leque de opções. Então nós temos 3 vagas nos Estados Unidos, 2 na Inglaterra, 1 na Austrália, algumas no México. São números fictícios que eu estou citando como exemplo. Então a pessoa passa por um processo seletivo para que se estabeleça uma classificação e os melhores colocados escolhem o país da sua preferência e vão para o seu programa de intercâmbio por 1 ano. O Rotary cuida de toda a educação desse jovem por 1 ano, ele fica em casa de famílias indicadas pelos clubes, tem a assistência do clube, tem a assistência da governadoria, né, do distrito daquele em que ele está visitando. Existe todo um amparo e assim um serviço voluntário totalmente dedicado, com muita atenção. Nossa, então, para uma melhor administração nesse sentido, existe a divisão de distritos, né? Isso. Então, o governador é responsável pelo distrito 4.420, então, que abrange uns... Você está falando do processo de gestão do Rotary, de gestão, né? Do Rotary. Então, vamos começar da base, Ana. Nós somos 35 mil clubes no mundo, 1.200.000 rotarianos. Nós organizamos a base administrativa em distritos. São cerca de 540 distritos no mundo. 540 reunindo de 70 a 100 clubes por distrito. Em torno de 1.500 a 3.000 rotarianos por distrito no mundo, organizados, obedecendo uma região geográfica. É lógico que em regiões mais densas, os clubes estão mais próximos. Por exemplo, o distrito 4.420, que é nossa área de atuação, pega o litoral paulista, de Bertioga até Itariri, todo o ABC e a zona sul da cidade de São Paulo. Essa é a nossa área de atuação. Por exemplo, o distrito lá do norte e nordeste, o governador lá sofre mais um pouco, porque pega Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre. Aí é um pouquinho mais distante. Ele já trabalha um pouco mais, ele tem uma quilometragem maior do que a minha. Então, tudo é conforme se arranjam os rotarianos e os clubes geograficamente. Nenhum clube fica isolado, nenhum clube age isoladamente. Então, são cerca de 540 governadores no mundo.
subindo um pouco essa escala, nós temos 17 diretores, e acima do diretor nós temos o presidente mundial de Rotary International. Todo esse staff se renova anualmente. É isso que eu ia falar. Anualmente se renova e a gestão ela é do dia 1º de julho até o dia 30 de junho do ano sequente, né? Por exemplo, nessa gestão 2018, 2019. Iniciou agora, em julho, e termina em junho, né? Onde, depois de julho, já inicia o novo presidente para estar dando continuidade. Você que entrou agora, né? Como você está visitando os clubes? Como você está sentindo? Porque o lema que foi nos dado, né? Seja inspiração. Fala um pouquinho do lema do Rotary. Na realidade, Ana, o trabalho de um governador ele começa no instante que ele é eleito, 2 anos e meio antes dele assumir, com todo o planejamento, com toda a estruturação daquele ano que se vai se trabalhar. E nós somos apresentados ao lema 6 meses antes do início do ano rotário. O lema é trazido pelo presidente do Rotary International para que seja abordada uma ênfase de crescimento para a nossa instituição. Então, o nosso presidente atual, Ber Racine, quando ele apresentou o lema Seja Inspiração, ele estava preocupado com algumas conexões importantes, principalmente entre o que existe nos clubes e a entrada de jovens. Ele quer fazer um link, ele quer fazer um elo de ligação entre a juventude e o que nós temos hoje nos clubes. Porque, como você disse no começo da nossa conversa, sempre se pensou que o Rotary fosse elitizante, que ele fosse excludente, né? Só pegasse uma faixa da população mais velha e melhor colocada financeiramente, socialmente na sua vida. Isso não é verdade. O Rotary ele tem o que a gente chama de família rotária. A família rotária ela pega o clube, o Rotaract e o Interact. Então nós precisamos fazer com que esse processo de transição seja natural, do Interact para o Rotaract. Interact é para jovens de 12 a 18 anos de idade. O Rotaract de 18 a 30 anos de idade. E os clubes para qualquer idade. Não tem uma idade mínima para começar em Rotary Club. Não é com 30 que se começa em Rotary Club. Pode-se começar antes. Não é regra. O Rotaract e o Interact tem regra, Rotary não tem. Mas que haja uma transição para aqueles jovens que conheceram a família rotária, passem para os clubes naturalmente. Para ter uma continuidade, né? Então, o Seja Inspiração, ele falava em liderança pelo exemplo e em discussão sobre juventude, sobre o que é ser jovem. Há um interesse muito grande em rejuvenescimento da nossa instituição. E as mudanças que se propõem, elas não são inconsistentes, não. Elas têm que decorrer de uma discussão sobre o entendimento do que é ser jovem. Conhecer como as pessoas que fizeram 18 anos depois da virada do milênio, como elas se comportam, como elas agem, como elas trabalham. É um jeito diferente. É como a gente costuma citar o ambiente Google de trabalho, estações de trabalho não convencionais, hierarquias com menos degraus, uma flexibilidade. Gestão horizontal, que onde não existe liderança, não tem que ter uma equipe que toma decisão. Que tem que passar. A gente tem que refletir a nossa sociedade. Os trabalhos que estão acontecendo, as formas de desenvolvimento profissional são diferentes. E como o Rotary valoriza o profissional, por que não adequar os nossos clubes a essa questão? Eu acho que Eu acho fantástico. Agora, achei a ideia fantástica. Uma coisa que você colocou. Você 2 anos e meio antes de você já começa a sua preparação. Isso. Então, e por que esse modelo? Esse seria um modelo ótimo para ser copiado pelos nossos governantes. Não, pode ser os 4 anos. Mas quando chegar no último ano, pelo menos, que se passasse o bastão, pois é, não, essa preparação, que já você acha que o grande sucesso do Rotary Internacional é devido a esse fato? E por que 1 ano só? Sim. Bom, esse processo todo, ele implica em transparência e credibilidade da instituição. Nossas contas, nossos processos são absolutamente transparentes. Qualquer rotariano tem acesso a tudo que se faz, conhece tudo, e para que não se criem vícios, para que não se criem apegos desnecessários, toda a liderança é renovada anualmente. É essa a ideia. Credibilidade e transparência.
Não fosse isso, talvez o Rotary não fosse tão, né, bem posicionado. Mas você tem a possibilidade de voltar a esse cargo? Muito remota. É? Muito remota. Praticamente inexiste. Dá para entender que o Rotary preparou a competência, todos são competentes. Quer dizer, não precisa repetir, vai voltar o mesmo que era. Ninguém é mais competente que o outro. Então vamos esclarecer. Nós procuramos ter nas nossas fileiras, nos nossos quadros associativos nos clubes, profissionais bem posicionados, com capacidade de liderança, dotados de princípios éticos. Nós discutimos muito ética no nosso meio, certo? E nós queremos que nossa liderança reflita isso. Reflita isso. Então, praticamente, sim, todos têm a condição de ocupar o cargo que eu ocupo, o cargo que os presidentes ocupam. Basta ter disponibilidade de tempo, principalmente, para ocupar essas posições. É verdade. E mais, para chegar a ser um presidente de clube, para chegar a ser um governador, existe um processo de capacitação, de treinamento. Então, a eleição, a escolha dos nossos mandatários, que não são mandatários, eles são coordenadores, eles são exemplos, eles são lideranças a serem seguidas. Todo o treinamento começa com bastante antecedência. Então, nós precisamos capacitar, nós precisamos fazer com que nossa liderança conheça a nossa instituição, conheçam os nossos meandros e como tudo se processa. Porque não é fácil. Uma instituição que lida com 300 milhões de dólares anuais em projeto. Uma instituição que aplica dos seus recursos apenas 5%, de 5% a 10% na administração, isso é um dado relevante. Muitas das instituições no mundo, elas aplicam muito mais do que arrecado. 52%. Ou mais. Existem instituições que fazem benemerência, né, que aparecem na nossa mídia, na nossa televisão, e que aplicam 60%, 70% do que arrecadam só para se administrar. O Rotary não, é de 5% a 10%. Então, precisa ser transparente, precisa ter credibilidade. Então, não pode haver vícios. Liderança fica 1 ano. Tá vendo? É assim que tem que ser. Agora nós estamos também aqui com a presença do presidente que foi eleito no 2019, Eloy Novaes, né? Ele é do Rotary Clube Santo André Campestre. Seja bem-vindo, viu? Agora nós vamos falar um pouquinho dos projetos. Parabéns pela sua posse. Eu estive lá, estava muito legal. E gostaria que você falasse alguma coisa a respeito do seu clube, dos seus projetos. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Boa noite a todos os ouvintes. O nosso Clube Campestre é um clube de 26 anos aqui em Santo André. É um clube relativamente jovem aqui no ABC. Mas nós temos um projeto relevante, né? Aliás, todos os projetos são relevantes em Rotary, né? Nós temos um projeto que nós apoiamos, que é a BIC, Associação Beneficente Irmãos em Cristo, onde lá nós apoiamos essas crianças com aulas de reforço escolar, aula de judô, evangelização, musicalização, e também é dado ali o café da manhã e o almoço para essas crianças que não estão inscritas em escolas em período integral. E ainda nós temos ainda na rede pública algumas escolas que não têm período integral. Então, essa entidade, ela começou fomentando esse apelo. E como nós temos um espaço agora, muitas escolas agora elas têm o tempo integral, né? Nós estamos agora também fornecendo aula de informática, né, para as crianças e também agora para idosos, ali na nossa sede. Que bacana. A gente até mostrou as imagens. Ô, Lucas, repete um pouquinho a imagem para o Eloy poder falar. Essa daí é a aula de judô, no caso? Aula de judô, ali na nossa sede. Essa sede é uma sede multiuso, né? Muito do que foi feito nessa sede foram projetos de Rotary. Como o governador Torce falou agora há pouco, nós temos os projetos, aí foram feitos subsídios equivalentes, são projetos que a gente consegue obter o dinheiro para conseguir viabilizar, né, essa sede, que ela tinha condições bem rudimentares.
Então, nós fizemos essa sala, uma sala multiuso, uma sala de mídia. Eles também usam para aula de judô, tem épocas que eles dão aula de karatê e outras atividades, né? Aí uma festiva aí do nosso clube, é a mesma sala ali onde estavam as crianças, por isso que eu falei que essa sala é uma sala multiuso, e nós temos uma cozinha industrial lá, que foi feita através de um projeto de subsídio de Rotary. E outros projetos que nós conseguimos trazer dinheiro da Fundação Rotária, né, para viabilizar e atender a população local. E ali nós estamos numa campanha da polio, né, que terá o dia D agora, o dia 18 desse mês, nesse próximo sábado. Então, é isso que nós fazemos aqui no ABC, e o Rotary está sempre aberto, todos os clubes, né, para receber aquelas pessoas que tenham interesse em apoiar essas causas que os governos acabam não atuando, né, e o Rotary acaba atuando de maneira eficiente, como já falado pelo nosso governador, Carlos Torres. Então, como nós falamos, existem vários Rotarys. Você que está nos assistindo, que tem interesse, a sua reunião, Eloy, é às segundas-feiras, na sede própria, né? Isso. Passa o endereço, se alguém tiver interesse em estar visitando vocês lá. Nós nos reunimos às segundas-feiras, às 20 horas, na rua dos Jequitibás, 215. O mesmo local da reunião do Rotary, que é feito à noite. Durante o dia tem as atividades de reforço escolar. Ele fica aqui no bairro Campestre. Então, para as pessoas que moram aqui em Santo André, no ABC, elas conhecem bem essa região. E nós estamos lá sempre prontos para receber quem quiser apoiar, né, a gente. Que aqui na região de Santo André, nós temos 8 clubes, né? São divididos em área 8 e área 9. Então, nós somos em 8 clubes, mas como o governador Torres falou, tem São Bernardo, em São Caetano, Diadema, são vários distritos, e que as pessoas que estão nos assistindo têm sempre um Rotary próximo de você, caso você tenha interesse. E estamos recebendo também o Kleber, que é do Rotary Clube Alvorada, né? Fala um pouquinho do seu clube, Kleber. Oi, Aninha. Oi. Prazer ter você aqui, viu? Obrigado, prazer o meu estar aqui. Bom, vocês. Bom, realmente temos lá o trabalho no Alvorada, né? E nos reunimos lá nas sextas-feiras do mês, no restaurante Ponte Leone, e nas quartas, sexta-feiras do mês, no restaurante Baby Beef, aqui em Santo André. Né? E o nosso clube, ele é um clube com investimento mais em entidades, associações voltadas mais à infância, né? Então, o que chamam de projeto permanente, hoje nós não trabalhamos, seria um projeto que a gente dedicaria quase que um empenho total do clube, né, continuamente, e optamos hoje em optar, desde a existência, em entidades terceiras, né? Então, participamos ativamente na fundação de uma entidade que chama Criança Cidadã, aqui em Santo André, né? E atende aí hoje cerca de 80 crianças, onde nós, com a Alvorada, equipamos toda uma sala de informática para eles lá, equipamos também uma sala de dentista, tratamento dentário para as crianças carentes da região. E de lá para cá, eu estava até fazendo uma colinha aqui, que é tanta a entidade que a gente já participou, que talvez eu fale aqui de não lembrar todas, né? Mas tem aqui, fizemos uma brinquedoteca da Casa de Nazaré, também uma brinquedoteca na Casa de Lucas, onde também a gente equipou lá com um data show, um xadrez enorme do tamanho das crianças, para poder brincar, né? Fizemos uma brinquedoteca dentro do Hospital Maricovas, também muito bonita na época, eu estive lá no lançamento. Equipamos também uma entidade, a Mari, que também cuida de criança carente, né? Com brinquedoteca, com sala de vídeo, né? E um projeto que chamou muita atenção também é o Frank, né? O companheiro, né, da educação das crianças, que já é um projeto em parceria com o distrito, um projeto distrital, né, em que o mascote foi desenvolvido por uma das nossas companheiras e então é um Rotary que tem aí os seus 15 anos, né, quase 16 anos, e tem feito um belo trabalho voltado mais à criança carente. A gente se reúne no horário do almoço, né, nesses restaurantes que eu citei, que é o Ponte Leone e o Baby Beef, aqui em Santo André, para quem
Ah, muito legal. Zama, Então, isso posso fazer uma pode pergunta? fazer. Essa pergunta pode ser respondida pelos três, é claro. Mas é o seguinte, o Rotary tem uma equipe que identifica na sociedade as suas necessidades ou ela vem de encontro ao Rotary para solicitar alguma coisa? Bom, Pode falar. se me permite, até algum tempo atrás, havia o que a gente chamava a Avenida de Serviços Profissionais, que é a filosofia de arrebanhamento das pessoas, não só de valorização do profissional, mas a Avenida de Serviços Profissionais, ela identificava necessidades profissionais dentro do clube para o melhor desenvolvimento dos projetos. Então, a gente chama assim, havia um estudo de classificação. Classificação são as profissões. Havia um estudo de classificação e nós procurávamos diversificar as profissões sem o predomínio de uma delas dentro dos clubes. Porque a profissão é valorizada e o profissional é valorizado. Mas, de uns tempos para cá, nós estamos identificando líderes na comunidade. A pessoa se interessa em participar, ela se apresenta a um rotariano, e esse rotariano propõe o interessado ao clube e ele é admitido num processo de conhecimento, principalmente porque é interessante, o Rotary é um clube não fechado, mas onde as pessoas têm que fazer prevalecer o companheirismo. E a gente tem que enxergar no candidato à associação a possibilidade de integrar esse grupo e participar do companheirismo adequadamente. É lógico que com o seu desempenho profissional. A experiência que nós temos também, eu acho que ela vai e vem. No nosso clube, nós temos o Rotariano, que ele trouxe esse projeto à BIC. Ele fazia parte dessa entidade, ele era fundador, e ela passava por uma dificuldade na época, e ele nos trouxe essa entidade, e o Rotary abraçou essa entidade. Então, acho que o mecanismo ele pode ser tanto um rotariano trazer, né, essa necessidade, como a gente pode também ver uma necessidade e fazer parte. Os clubes de Rotary, na verdade, a gente acaba participando do projeto dos outros clubes regionais. São projetos conjuntos. Nós temos aí agora o MEC Dia Feliz, que é um projeto que tem a gestão do Rotary Santo André, o clube mais antigo da cidade, mas que todos os outros clubes de Rotary de Santo André participam ativamente, né? Vendendo os convites, a gente trabalha na campanha. É que são tantas coisas, né, que a gente acaba fazendo dentro de Rotary, né? Não é só um projeto dentro do nosso clube, a gente acaba ajudando projetos de outros clubes. O projeto da PAI, então eles fazem um evento na PAI, os outros clubes de Rotary aqui na região também apoiam esses projetos. E você sabe o que está me chamando muita atenção? Eu acho que tem questão de alguns anos para cá, eu acho que antes não era assim, mas de uns anos para cá, os clubes deixaram de ter as suas porteiras ali, sabe? Assim, eu sou do 8 de abril, então, sabe, fazer aquele grupo. Hoje não, hoje nós temos parcerias mesmo. Então, o Clube Alvorada vai fazer um evento, a gente abraça. Eu vou fazer um evento, eles vêm e abraçam. O outro, né, você do Campestre vai fazer um evento. Então, assim, convida. Porque, na realidade, para você angariar fundos, obviamente que algumas coisas você tem que fazer, como desfile solidário, feijoada, alguma coisa que você possa reverter isso e entrar verbas. Posso fazer uma brincadeira com você? Pode. Quantos Rotarys tem aqui na cidade? Em Santo André são 8, né? Não, um só, tem 8 clubes. Ah, tá, é um Rotary com 8 clubes. Um Rotary Caí, né, só. governador? Caí, né? Você entendeu o espírito? Não, mas Você falou que não existem fronteiras. Mas isso é uma verdade. Mas isso, essa visão também foi mudando aos poucos, porque logo que eu entrei, os grupos, eu sou rotariana há 7 anos, o meu clube tem 8 anos, mas logo que eu entrei, eu não conhecia os presidentes dos outros clubes. Hoje não, hoje é uma parceria muito grande, que a gente se fala, talvez pela facilidade também que hoje nós temos as mídias aí mais fácil, né? Mas a gente está sempre junto, um unido ao outro, então fica mais fácil, mas né? na convenção que vocês fazem, convenção, congresso,
É a possibilidade de vocês estarem todos juntos lá, não é isso? Sim, No Congresso... existem os eventos de porte em Rotary, que é a conferência distrital, onde nós reunimos os 76 clubes do distrito. Essa é a conferência distrital. E existe a convenção mundial, onde nós reunimos os 35 mil clubes em todo ano em uma cidade do mundo de grande porte. O Brasil já sediou 3 vezes a convenção mundial. A última faz 3 anos. Então a que aí possibilidade, tem que participar para conhecer. de interagir estão na distrital. Por exemplo, vai quem pode, claro. Sim, nosso distrito tem realmente. 2.000 rotarianos, ou seja, 2.000 famílias, né? Vamos dizer assim. Geralmente aí vão perto de 800 rotarianos, 800 famílias, né? Vão na nossa conferência. Isso dá perto de 2.000, 2.400 pessoas nas nossas conferências distritais. Né? Porque vai marido, mulher, filho, leva um amigo, leva algum interessado em participar em Rotary para conhecer. Porque na conferência nós apresentamos o que os clubes apresentam, fazem durante o ano. Conferência, né? Nós estamos conferindo o que se faz. Nós estamos mostrando os resultados junto à comunidade durante a conferência. É lógico, levamos palestrantes motivacionais em processos de gestão, em processos de liderança, para que os nossos rotarianos se sintam motivados a grandes feitos, a grandes trabalhos em suas comunidades. Para se motivar. Nós vamos chamar agora algumas fotos de alguns eventos que foram realizados. Pode passar, Lucas. Esse daí é a campanha, né, que é feita no Mac Dia Feliz, onde todos os rotarianos participam, cada um vai para uma loja e lá eles trabalham o dia todo e arrecadam, né, as pessoas consomem o lanche e uma parte da verba vai para o hospital, né, do câncer. Tem mais? Nossa, essa daí ficou essa daí é a campanha da solidariedade, né, da arrecadação de alimentos, que também é arrecadado os alimentos. Eu acabei trazendo fotos do 8 de abril, porque eu solicitei algumas fotos de vocês mandaram. Essa daí é da campanha do Outubro Rosa, que foi uma campanha também muito bacana, que as pessoas começaram a se motivar o ano passado e arrecadaram muitos lenços, né, para doação. Aí era a ex-presidente do 8 de abril, a Maria Passaretti. E aí a foto da nossa campanha agora, que a gente está a todo vapor, né, com relação à erradicação da polio. Aqui no Brasil, eu gostaria que o governador falasse a respeito dessa vacinação, dessa campanha que a gente está agora. Inclusive, depois que passa... Essa daí foi uma foto onde todos os clubes, aquela mesma que você tem, Eloy, que todos os clubes se reuniram e foram às ruas, nós fomos nas ruas para falar sobre a polio, né, o ano passado. E, infelizmente, a campanha não teve o índice de vacinação como nós gostaríamos, mas esse ano a gente está trabalhando com mais afinco. Não que nós não tivéssemos trabalhado com afinco, mas... eu acredito que a gente focou num único lugar e hoje não. Hoje a gente já conseguiu ter essa experiência de que nós precisamos ir no corpo a corpo mesmo com as mães para que elas levem seus filhos para vacinar, né? Mas gostaria que você falasse, Carlos Torres, sobre a campanha da polio. Bom, é muito interessante falar disso, porque a campanha com relação à poliomielite, a erradicação da poliomielite, não é uma campanha de hoje, é uma campanha que existe em Rotary desde 1985, quando 122 países no mundo apresentavam casos de poliomielite de forma endêmica. Eram 300 mil casos de polio no mundo, em 122 países. E a poliomielite, ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela não se instala somente nos braços e pernas, causando atrofias. Se ela se instala no aparelho respiratório, ela pode levar à morte. Então, a poliomielite, depende de onde o vírus provoque o dano, pode matar. Então, nós começamos com o processo de vacinação, aplicando vacinas no mundo inteiro, com apoio de nações como Estados Unidos, Alemanha, a própria ONU,
né, a Organização Mundial de Saúde, enfim, a comunidade europeia, enfim, a gente não faz sozinho, nós apenas lideramos esse processo a nível mundial. Em 1989, o Brasil foi considerado livre da polio, mas não o mundo livre da polio. Para que vocês saibam, foram aplicados 5 milhões de dólares na década de 80 aqui no Brasil pelo Rotary, pela Fundação Rotária, para erradicar a doença aqui no Brasil. E o trabalho continua desde então, e foram se reduzindo os casos e os países com ocorrências endêmicas. Hoje, restam apenas 3 países com cuidados do Rotary, sendo que em só 2 acontecem ainda casos. Afeganistão e Paquistão com 13 casos. A Nigéria, que é o 3º país, não tem mais nenhum caso e está entrando no seu terceiro ano sem a ocorrência de caso, que é o protocolo da Organização Mundial de Saúde para considerar o país livre da poliomielite. Então são necessários 3 anos sem caso para considerar erradicado. Mas no resto do mundo, onde a doença não existe mais, o trabalho dos rotarianos continua, porque esse vírus ele é muito fácil de se propagar, né? Se a população baixar a guarda não vacinando, a doença pode voltar. E nós não queremos que ela volte. Graças à ação de um rotariano indicado pela nossa sede lá em Chicago, pela nossa Fundação Rotária, um rotariano brasileiro atuando junto ao Ministério da Saúde, conseguiu colocar de volta na campanha de vacinação desse ano, campanha nacional de vacinação desse ano, conseguiu colocar de volta a relevância de se vacinar contra a poliomielite. Por isso que nós estamos em franca campanha. A campanha é sarampo e poliomielite. Então, os rotarianos têm o papel de divulgar a importância dos pais levarem seus filhos à vacinação. Porque muitos dos pais jovens, por exemplo, não conheceram a doença. Nós que somos mais velhos, né, eu tenho perto dos meus 60 anos, eu tive amiguinhos na escola com a doença, com a poliomielite. Hoje em dia as crianças não têm. Minhas filhas não tiveram amigas ou amigos com a doença. Então elas talvez não deem a importância que deveria ser dada à doença. Pessoas da idade delas, com seus 30 anos, não estão vacinando seus filhos. E o índice de cobertura vacinal caiu dos 95%, desculpe ter lhe cortado, caiu dos 95%, que é o ideal, caiu para abaixo de 70%, sendo que há municípios no estado de São Paulo abaixo de 50%. 44 municípios no estado de São Paulo estão com índice de cobertura vacinal abaixo de 50%. Ou seja, é um flanco para o vírus entrar e a doença voltar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas a ação, então, é só de conscientização. Essa conscientização que o Rotary faz através da mídia, de uma ação direta, como vocês vão fazer, na verdade, de uma também ação não é direta. só conscientização. Além da conscientização, há parcerias, né, de Rotaries com prefeituras, que nem aqui em Santo André nós vamos ter um posto volante, que é lá nos Patrulheiros, que todos os clubes, né, vou falar clube porque é um Rotary só, aprendi, é um Rotary só, que todos os clubes vão estar juntos na continuidade da informação para essas mães, porque realmente é isso que acontece. Como elas não veem a doença, né, então acredito, realmente está erradicada no Brasil, mas ela pode retornar pela baixa vacinação. Vocês né? vão a campo além da mídia. Certo. Vocês vão a Sim. campo. São 2 atividades. A gente investe muito em divulgação, né, panfletando cadernetinha nas escolas, né, para as professoras enviarem para as mães. A gente vai em locais públicos, como shopping center, praças públicas, com grandes campanhas de divulgação. A gente procura a mídia, rádio, televisão, jornais, como esse programa também faz parte desse processo, sim, com certeza. E também nós temos voluntários rotarianos nos postos de saúde, nos dias de vacinação, principalmente nos fins de semana, né, chamado dia D, que foi dia 4, no estado de São Paulo, foi no dia 4 de agosto e vai ser no dia 18 de agosto. Teremos agora dia 18. Que são sábados, né? São sábados com os postos de vacinação aberta. Porque hoje nós sabemos que os pais trabalham e durante a semana, às vezes, não conseguem levar seus filhos para vacinar, mas aí não é desculpa. No sábado, dia 18, vai ter o dia D,
E aí, olha, até trouxe a camiseta, quero mostrar aqui. Esse é o slogan a nível mundial da campanha Polio Plus. Nosso programa chama-se Polio Plus e o nosso slogan é End Polio Now. Acabe com a polio agora. Então, e nós estamos realmente... e junto com isso, acabou com, a vacina contra o sarampo também, que o sarampo, eu ouvi o último noticiário de que já tem 400 casos de morte, né, com relação ao sarampo. Então, também é uma outra doença que, às vezes, as pessoas não veem falar tanto e acreditam que não possa levar à morte. Na realidade, nós estamos pegando carona na vacinação do sarampo. A campanha nacional, o grande foco dela foi o sarampo. A polio entrou pela importância que tem, pela abrangência que tem, pela ação dos rotarianos e porque o nosso índice de cobertura vacinal foi detectado muito baixo no nosso país. Mas o sarampo, a gente tem informação de que entrou pela Venezuela, um país em crise atualmente, com uma grande corrente migratória de refugiados que estão trazendo não só o sarampo, como outras coisas indesejadas também para o país. E nós, como temos as fronteiras, né, parece que está havendo algum controle agora lá em Roraima, a gente tinha a fronteira aberta, entraram muitos casos de doença. Talvez lá eles não estejam investindo tanto em saúde quanto nós queremos, né, aqui, como nós temos no Brasil. Então, nós já tivemos mais de 1000 casos lá na Amazônia, tendo comunicado de um número elevado de óbitos, o que não é desejado. E, infelizmente, o caso de sarampo não ficou restrito só à região norte. Nós tivemos casos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, nós tivemos casos no Mato Grosso. Enfim, a doença está caminhando. Por quê? Porque o índice de cobertura de vacinação do sarampo também estava baixo. Também estava baixo. O ideal é 95%. Cabe a gente também informar que a vacina da polio é para crianças de 1 ano e menores de 5 anos. E a vacina do sarampo são para as pessoas menores com idade mínima, até 49 anos, né? Então, com 49 anos, abaixo de 49 anos, todos devem procurar um posto de saúde para se vacinar. É super importante isso. A gente não vai deixar a nossa saúde assim, né? Para não se importar com isso. Então, é legal que a gente fale que as pessoas têm que ir mesmo procurar os postos de saúde. E o dia 18, é um dia super importante, dá para todo mundo ir lá e participar, né? E sem contar que crianças, geralmente, nessas datas, ganham bexiga, então dá para a gente alegrar as crianças nessa data, então seus pais têm que levar assim. Na minha escola, eu já conversei com todos os pais, e a partir de segunda-feira, todos têm que trazer a carteirinha de vacinação atualizada com as vacinas. E assim que todas as escolas possam proceder também, porque assim a gente acaba exigindo que eles façam um esforço, que não deveria ser esforço, né, mas que levem seus filhos para serem vacinados, né? Agora eles estão me pedindo para passar umas fotos de posse, não sei aqui o que é, se é segredo, se é surpresa. Pode passar, Lucas. Eu sabia que você tinha uma surpresa para mim. Eu tinha certeza que eles iam fazer alguma coisa para mim. Tem uma total, né? Essa foi a posse do Rotary 8 de abril. E todos aqui estavam presentes. Os convidados. Last night was a great night. Had a lot of sensations happened last night. A lot of things that don't happen to every person happened to me last night, hanging out at the club. Not to mention the after party. Just the after, they call it. Just a house thing, ain't it? Last night was a great night. Just a house thing, ain't it? Had a lot of fun. Just a house thing, ain't it? Just a house thing, ain't it? Então essas fotos foram as fotos da posse. Muito legal. Obrigada, Liliana, pelo carinho. Então, agora a gente vai
Está Já encerrando. está encerrando? Já, você vê, passou rápido. Eu queria só fazer uma colocação no encerramento, que é assim. Você falou que a cidade foi Chicago, né? Quando surgiu Sim, tudo. o Rotary começou em Chicago, nos Chicago Estados não Unidos. era aquela terra dos gangsters? Mas foi antes. Foi antes. A época dos gangsters foi na década Eu sei, de mas 30, eu estou falando, 20, é exatamente quando sai, para entender, que é preciso que as pessoas, os grandes líderes, os grandes empreendedores, os homens que vêm além do seu convencional, eles encontram saída para tudo que é possível, mesmo em situação de lugares os mais diferentes, o mais contraste possível. E o Rotary, realmente, o fundador, que realmente começou tudo isso, realmente a continuidade dele está em boas mãos, porque a gente nota que o espírito do companheirismo, da fundação, né, do Paul Harris, continua até hoje. E isso inspirando a todos os rotarianos que continuem com esse... Então, antes com de esse terminar, que eu vou companheirismo. passar depois a palavra para o governador, para os nossos companheiros, para os outros presidentes, para os presidentes do Rotary Alvorada e do Campestre. Mas esse daqui, olha, para mostrar realmente que a gente veio a trabalho. Nós ganhamos isso do governador, que é um avental que realmente simboliza trabalho. Então, os rotarianos estão aí para Mão na massa. trabalhar, para serem voluntários e ajudar a mudar a vida das comunidades, né, das pessoas. E as nossas também, né? Por que não? Porque quando você faz algo pelo seu semelhante, eu acho que quem ganha mais quem ganha mais somos nós do que eles, né? Mas, assim, eu gostaria que... Não sei se a gente fez todas as perguntas, se tem alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar aqui para os nossos internautas. Ana, pedir para um rotariano, principalmente para um governador, falar de Rotary, o programa tinha que durar pelo menos 3 semanas. Eu acho que em 1 hora a gente falou bastante, talvez a gente tenha motivado os nossos espectadores a conhecer um pouco mais sobre Rotary. E, de fato, nós somos voluntários para um trabalho de abrangência comunitária. Nós queremos melhorar o nosso entorno, queremos melhorar aqueles que nos cercam, nós queremos um mundo melhor. Uma das máximas de Rotary é promover a paz no mundo. Sim. E aproximando nações. E o nosso trabalho é de pacificador, é de empenho, de dedicação, de trabalho de fato, né? O avental que nós escolhemos como alegoria, como metáfora para esse ano rotário 2018-2019, está linkado com o Seja Inspiração. Ou seja, inspiração, segundo o nosso presidente B.R. Racine, eu disse no começo, lidere pelo exemplo. Se eu quero liderar pelo exemplo, eu não quero ficar atrás de uma mesa dando ordem. Não, eu quero mostrar como se faz e puxar, né? Eu digo que os nossos presidentes são as locomotivas de um grande trem. O trem vai onde a locomotiva a leva. Se os nossos presidentes, nossas lideranças não conduzirem adequadamente, não liderarem pelo exemplo, o clube não vai ter o sucesso esperado. Mas todos são um caso de sucesso. O nosso distrito, ele é reconhecido no mundo como um dos distritos mais ativos pela qualidade de seus rotarianos, pela qualidade de seus clubes, pela qualidade dos seus projetos. Nossa, e assim, parabéns, se ficássemos falando de Rotary, do que a gente faz aqui no 4.420, 3 semanas seria pouco, Ana. É verdade. Nós estamos em 4º lugar, né? O nosso distrito foi o 4º distrito no mundo entre 540 em arrecadação para a campanha de erradicação da poliomielite no mundo. Aí, tá vendo? Parabéns. Agora, pro em arrecadação 4.420. para projetos, nós somos um dos 20 principais distritos do mundo em projetos de abrangência social. Quando se fala em mundo, Ou seja, olha, nós estamos bem nós estamos colocados, falando né? 5 mil e quanto você falou? Quantos clubes? 500. Clubes, nós somos 35 mil clubes no mundo. Maria. 35 E distrito 500? 540. Né? E nós Tá ocupamos uma muito- posição de destaque. Um Nossa. clube brasileiro ocupando uma posição de destaque no mundo rotário, pelos seus projetos, pela sua arrecadação, pelos seus feitos, pela quantidade de rotarianos, enfim. O Rotary é muito ativo no Brasil, tanto que um dos idiomas oficiais de Rotary é o português por causa do Brasil. O Rotary tem 7 idiomas oficiais. O Brasil, o português é um deles. Nossa. Viu? Que Parabéns, São dados Ana. estatísticos e Legal. curiosidades a respeito da instituição essa e curiosidade e do legal. nosso país no mundo Mas rotário. isso que eu acho bacana falar para as pessoas saberem, né? O que o Rotary, que a instituição Rotary é.
Então, assim, queria agradecer muito a sua presença, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, conosco. Quero agradecer a presença também do Eloy, a presença do Kleber. É um prazer enorme ter vocês dois aqui, né? E nós temos outros presidentes que futuramente vou estar trazendo também para estar mostrando os projetos. Sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo, porque realmente o Rotary é uma instituição muito ativa, que sempre está fazendo coisas diferentes, né? E você, de ser o meu companheiro, né? Não é toda segunda-feira que estamos juntos, mas é um prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Um beijo e próxima segunda-feira teremos outro programa com outros temas. Aguarde, esperamos vocês. Próxima beijo. segunda-feira teremos um tema aqui muito interessante, que vai ser o terceiro ano do ensino médio é pré-vestibular? Ah, então, aí nós vamos estar Mais ou falando menos sobre aquela esse preparação. tema. O terceiro ano do ensino médio virou preparação para o vestibular ou continua sendo? Vai ser um tema Então não interessante. perca o próximo programa. Vai ser um assunto bem professor legal sobre o Daniel. ensino médio. Então tá, obrigada, viu? E até o próximo programa. Boa noite.